Pode ir. Então, valeu por todo mundo por ter vindo, muito legal mesmo. E a gente queria agradecer o Cid, Morpheus e Floyd, que estão lá falando, por abrir espaço pra gente. Eu conheço o Cid, acho que tem já uns 18 anos, desde o Fórum da Carcaça, por aí. E desde aquela época ele trabalha exaustivamente para divulgar a cultura que é ao mesmo tempo diferente e resistente ao senso comum. Isso liga um pouco a proposta aqui do Clepsydra com a nossa como editora também. E a gente deixou até pegar esse é o principal. A gente pode chamar essa atitude de independente, alternativo ou underground. Os termos em si não importam, mas principalmente quando a gente fala do meio editorial, falar de independente é algo que soa um pouco ruim. Eu vejo que cada vez mais as editoras evitam esse rótulo, e eu fiz um curso de editoração com o Vanderlei lá do sebo Demônio Negro, que ele lança poesia catalã, tipo, poesia marginal, ou seja, ele tem um nicho super específico. E ele falou no primeiro dia de aula assim: evitem esse termo independente, porque seus clientes vão ter uma noção que vocês são amadores, que você está fazendo algo que é um pouco abaixo do profissional, e que eles vão comprar seu livro porque eles gostaram da sua atitude, nem tanto porque eles contam com a qualidade do produto. E eu discordo plenamente disso, porque se você sair por São Paulo, você vai ver que existe uma cena independente super forte. Tem feiras, várias feiras, não só em São Paulo, Campinas, Rio, Curitiba, e que você já tem a formação de um público independente que sabe que só nesses eventos eles vão achar o material que eles acham. É uma coisa que você não vai na Livraria Cultura ou na Saraiva e acha esse material. A qualidade não entra tanto em questão. O Guilherme, que é meu sócio aqui, ele vem da área de design, que é uma área que foi engolida pelo mercado, não tem o que falar. Como a minha área, eu sou da área de letras, também foi engolida pelo mercado. A gente tem a Sabrina, que cuida das revisões e me ajuda com soluções tradutológicas. Ela também é da área de letras. E a gente tem o Shocker e a Séries, que trabalha com a gente, que cuida de eventos, divulgação e corres em geral, que são da área de artes. Não tem nem o que falar, porque a área de artes foi engolida pelo mercado, virou um mercado, né? E isso meio que uniu a gente também, e uniu a gente com o pessoal do sebo de ter uma iniciativa e lançar coisas que a gente não vê saindo por aí. E a gente tem uma convicção de que os independentes têm uma certa vantagem ao grande mercado, por um motivo bem claro. A gente lançou o Goethe, por exemplo, o Grande Kofta, que é uma obra inédita. Se uma grande editora for lançar Goethe hoje em dia, eles vão lançar a 11ª tradução do Sofrimento de Jovem Werther ou a 7ª tradução do Fausto, que são livros fantásticos, eu não questiono isso. Mas por que eles fazem isso? Porque é seguro lançar um livro assim. Você já tem um público que conhece essas obras, ouviu falar, então é garantido. A equipe de marketing deles vão aceitar lançar isso e não um livro como A Viagem dos Filhos de Megaprazon, que é uma obra que ninguém ouviu falar e nunca foi traduzida, porque eu tenho nem para inglês, então é arriscado. Eu estou vendo essa iniciativa sair dos independentes. Isso é interessante, está criando um mercado paralelo. Com gente de calibre, por exemplo, a Boitempo e a Edra saíram do meio independente. Hoje em dia eles são o que são, e a gente é no meio de muita gente que está fazendo esse trabalho. A gente vê isso crescer bastante em São Paulo e no Brasil como um todo. A gente tem aqui, eu trouxe um volume das obras do Goethe completas, saíram pela Deutsche Classical Verlag de Frankfurt. Esse livro ele tem 1500 páginas, até aqui é texto, o resto é comentário. E isso é um de 40 volumes do Goethe. Se a gente fizer a conta, isso dá mais ou menos umas 60 mil páginas da obra de um escritor que todo mundo conhece, é um grande escritor alemão. Antes de começar a editora, a gente fez as contas. O quanto foi traduzido? 18% das obras dele estão traduzidas para o português sem os comentários. A maioria tem notas de rodapé, a 34, por exemplo, tem um trabalho bem cuidadoso com isso, mas nunca edições críticas. E por que isso? Essa lógica do mercado, na minha opinião, tem tudo a ver com isso. Isso é algo que a gente pretende fugir um pouco. Eu vou apresentar rapidamente aqui os nossos livros. A gente lançou 3, mas já vão sair mais 2 até março, talvez,
o primeiro que a gente lançou foi o Jack London, A Força dos Fortes, e todo mundo conhece bem o London, né? Ele é uma figura que tem uma vida tão interessante quanto os próprios livros dele. Com 12 anos, por exemplo, ele trabalhava em fábrica, naquele comecinho de Revolução Industrial nos Estados Unidos, e ele era aquele pessoal sobre o qual a gente lê em livro de história, aquela molecada que trabalhava de 14 a 16 horas em situações extremamente difíceis, né, passando fome, frio, etc. Nessa época ele adquiriu um ódio pelo sistema econômico e social que permitia isso, que é o capitalismo industrial. Isso marca toda a obra dele. Depois disso ele virou trombadinha em São Francisco, daí ele virou pirata com 16 anos, daí quando descobriram o ouro no Alasca, recém-comprado da Rússia, ele foi um dos primeiros que foi lá especular ouro, voltou de braços abertos, de mãos vazias, né? Ele não conseguiu nada, só que ele voltou cheio de história para contar. E nesse momento ele escreveu vários dos grandes sucessos dele. Vocês conhecem o Chamado da Selva, provavelmente, né? E o Caninhos Brancos, que inclusive recebeu... Tem uma versão cinematográfica da Disney, é um filme de sessão da tarde, acho que todo mundo viu aqui, está mais ou menos na nossa faixa etária, viu isso na sessão da tarde. E isso criou uma imagem do Jack London de um escritor para escoteiro mirim, basicamente. No Brasil, principalmente, as obras dele foram adaptadas para infanto-juvenil. Clarice Lispector traduziu uma dessas obras, Monteiro Lobato outra, e criou-se essa tal da imagem do London. Só que ele escreveu por mais de 16 anos depois disso. Vivendo várias experiências, ele é sempre assim, ele vivia alguma coisa, ele escrevia sobre. E ele, em 16 anos, escreveu 50 livros. Se a gente pensar numa época pré-Red Bull, sei lá, metanfetamina, isso é louvável. Eu acho louvável, conheço poucos escritores que fizeram isso de fato. E esse lado meio oculto do resto da obra dele é algo que a gente tentou cobrir com esse livro. Ele é uma coletânea de contos que ele lançou em 1916, quando já está numa fase final da obra dele. Ele estava num barco indo para o Havaí com a mulher dele e uns amigos, basicamente. E ele escreve tanto sobre a experiência do alto mar dele, quanto sobre o envolvimento dele com o socialismo nos Estados Unidos. Ele chegou a se candidatar como prefeito de Oakland. Naquela época não existia esse bipartidarismo que a gente vê nos Estados Unidos, que tem democratas e republicanos. As pessoas votavam em outros partidos. O Partido Socialista chegou a conseguir 5% de votos em 1906, por exemplo. Algo impensável. Bernie Sanders não era nem Bernie Sanders, era uma coisa. Eles tinham propostas muito mais incisivas nessa época pré-Guerra Fria. E o London, ele escreve bastante também sobre essa experiência aqui. E a gente combinou de falar de um conto só rapidamente dele, que chama O Sul da Fenda, que eu acho o melhor que tem no volume. E esse é O Sul da Fenda, ele tá falando, ele usa do motivo do duplo, que é tão famoso na literatura desde o romantismo, né? Que é aquela fórmula do médico e monstro. Você tem, dentro do mesmo indivíduo, você tem duas personalidades conflitantes, e todo o drama da história vem disso. Isso foi explorado também pelo mundo dos HQs, né? O que é o Batman, Hulk e Homem-Aranha sem isso? São simplesmente figuras que são criminalizadas por fazer a justiça que a polícia não consegue fazer em Gotham City, por exemplo. E é muito rico esse motivo. Na literatura clássica a gente vê isso em Dostoiévski, Maximo Gorky, Michel em grandes escritores, e no London. Só que no London ele politiza esse motivo. Nesse Ao Sul da Fenda, você tem uma personagem que é o Frederic Drummond, que é um sociólogo super jovem, que tem uma carreira promissora na Universidade da Califórnia, e ele é uma almofadinha, basicamente. E ele resolve fazer uma pesquisa que nunca ninguém tinha feito, que ele vai cruzar a Fenda, que é a região da Market Street em São Francisco, que dividia na época o proletariado, né, a classe trabalhadora e os ricos. A Universidade de São Francisco fica no norte, a prefeitura fica no norte, os tribunais ficam no norte. E ele resolve cruzar isso para estudar a classe trabalhadora e vender essa informação para os grandes industriais. Ele quer simplesmente, né, entender para permitir que essas pessoas controlem o proletariado melhor. Só que ele ganha gosto pela experiência dele. Ele vê que ele tem que aprender a comer a comida que a gente come, dormir no lugar que eles dormem, frequentar os lugares que eles frequentam. E isso muda, e aí surge o motivo do duplo. Você tem o reaça e o esquerdopata no mesmo corpo, basicamente. E a gente pode pensar quão atual isso é para o Brasil setorizado, como a gente está vivendo.
Eu não vou contar o resto do conto que vai estragar a leitura de vocês, mas é uma recomendação, eu gosto muito desse conto do London, do livro como um todo. Né? O próximo que a gente tem aqui é o Goethe, o Grande Kofta, e esse é o primeiro dos 9 livros que o Goethe escreveu sobre a Revolução Francesa. Esse livro foi escrito em 1791, 2 anos depois de estourar a Revolução, e ainda era uma novidade. Os alemães achavam que talvez ela fosse se estender por toda a Europa e mudar, eles não sabiam o que esperar disso. O Goethe também era aflito perante essa possibilidade e ele escreveu várias obras para tratar disso. E nessa obra ele tem a ideia de fazer uma pré-história da Revolução Francesa. Ele tenta achar um evento lá no passado que fala, ok, nesse momento foi o momento que a aristocracia caiu e você só podia esperar uma revolução disso. Isso é uma ficção histórica, realmente aconteceu, é o evento que ele trata aqui. E esse evento foi o maior 171 da história do século XVIII, o maior de todos. Ele envolve o desfalque de um colar de diamantes extremamente valioso, que custa equivalente a 1,6 milhões de dólares atual. É uma coisa desnecessariamente suntuosa. E a gente tem o cardeal da França, o cardeal de Rohan. Ele perdeu os favores da corte, daquele círculo interno de Versalhes, porque a Maria Antonieta tinha acabado de se casar com Luís XVI, e a família da Maria Antonieta não gostava dele. E ele realmente perdeu esses favores e ele queria, de qualquer forma, voltar àquele meio, em parte por vaidade. Né? E ele tem 2 embusteiros que meio que ajudam ele, que prometem que vão ajudar ele. Uma é a Marquesa de Valois, e ela fala, eu sou super amiga da rainha, eu posso te ajudar com isso. E a rainha me pediu para você fazer o seguinte, você vai dar o primeiro pagamento para esse tal do colar, porque a França está vivendo uma crise econômica fodida, todo mundo está passando fome, não pode aparecer nas contas reais que ela está comprando um colar. Você só vai ajudar, você vai dar esse primeiro pagamento, ela vai te ressarcir depois e você recupera, né, os favores da corte. Claro que a Marquesa ela pica a mula depois disso e vende essa joia, né, por isso que foi um grande 171 daquela época. E a gente tem a Marquesa de um lado e essa figura, que é uma figura talvez conhecida, que é o Alessandro de Cagliostro. Ele foi um grande místico daquela época, depois ele foi importante para a teosofia, a Madame Blavatsky fala bastante dele e tal. E ele foi uma figura que realmente era o mentor desse cardeal. Que é engraçado, né? Tipo, ele era um místico que estava sendo procurado pela Inquisição na Espanha, só que ele é o braço direito do cardeal da França, da região de Paris. E rolou mesmo isso. E o balanço que o Goethe faz é que essa é uma cultura extremamente vaidosa, cercada de intriga, e não tinha como não dar errado. Claro que ele está cutucando a nobreza alemã, e ele trabalhava com a nobreza alemã, né, por Karl August e Weimar, e meio que falando assim, se vocês reconhecem alguma dessas personagens, saibam que está vindo algo violento. Não rolou, a gente sabe, né, que a Alemanha não teve sua revolução tão esperada, mas esse é o registro que a gente tem, e é uma obra que eu recomendo muito. E tem um adendo aqui, que a gente tem o Geraldo Alckmin, né, o picolé de chuchu, o que é o presidenciável pelo PSDB no próximo ano, na próxima eleição, e governador no nosso estado. E tem uma história de que quando estava tendo aquela crise hídrica, no auge dela, ele foi para Osasco com a comitiva dele atrás de um pajé. E o pajé ele jurava que ele ia fazer chover. E ele pagou uma quantia não muito pequena de dinheiro para permitir que chovesse São Paulo com dinheiro do seu imposto. Ou seja, tem calhostros soltos por aí, né, até hoje no Brasil. É foda. Procurei na internet, não sei se é verdade, mas eu gosto de ficção. Né? Ninguém se importa com a verdade. Mas não é engraçado. É foda. E o último livro, então, é o Friedrich Heber, a gente tem o Maria Madalena. Ele talvez seja desses 3 o autor menos conhecido, né? Ele não é muito tão conhecido aqui. Mas o Heber escreveu a versão dos Nibelungos mais famosa que tem na Alemanha e mais encenada. O Wagner, o Richard Wagner, em partes ele se baseou na versão do Heber para fazer o ciclo de óperas dele, na versão medieval. E ele é importante em vários sentidos, historicamente falando. Ele começou o conto na Alemanha, tipo, como o Allan Poe fez nos Estados Unidos, ele fez na Alemanha. Ele escreveu a primeira tragédia social alemã, que é essa. Ele tem esse valor histórico. E o Heber, essa história trata da família burguesa orgulhosa, que a gente tem um pai que chama o Mestre Anton, que é um marceneiro super orgulhoso,
da condição dele, e ele é fascinado pela ideia de virtude. Ele tem que ter uma família que seja virtuosa aos olhos da sociedade, e ele desgraça a família inteira nessa busca, né? E é também outro tema super atual hoje em dia. Eu não vou falar muito mais sobre o Heber, mas ele tem a sua importância também quando a gente pensa quem são os precursores, os sucessores de Heber, vamos dizer. O Kafka, por exemplo, lia muito Heber, né? O conto do Heber é importante para o Kafka depois, e Ibsen, e Brecht, Strindberg, toda essa gente, né? Eu esqueci o que mais eu ia falar, mas é isso aí. Realismo alemão. É, verdade. A gente decidiu traduzir o Heber porque a gente notou que existe uma lacuna muito grande entre o que tem traduzido de romantismo alemão, né? A gente conhece Novalis, Schlegel, inclusive lá embaixo tem um monte de livro deles, o classicismo de Weimar e tal, e depois a gente conhece o modernismo alemão. A gente conhece Gustav Wolff, conhece Thomas Mann, toda essa gente, mas parece ter uma lacuna nesse meio. E essa é a época em que Schopenhauer estava escrevendo, em que Marx estava escrevendo, em que Kierkegaard estava escrevendo, o começo da filosofia existencial, e a gente não sabe o que acontece na literatura. A gente tentou sanar um pouco, traduzir esse livro em partes para dar essa ideia. E o Heber é interessantíssimo porque ele une justamente essas duas tendências, tanto o existencialismo, o interesse por questões existenciais, ele é um pessimista desgraçado, e as questões sociais. Ele escreveu esse ano 4 anos antes da Primavera dos Povos, a Revolução de 1848. Ele tem muito a falar também a respeito disso. A gente tem interesse de conversar com tradutores, já conversei com alguns, e a ideia da editora é isso. Por enquanto, a nossa editora cabe numa Kombi, esse é o nosso grupo, mas a gente quer abrir para outros tradutores também, abrir um pouco o leque para outras línguas, inclusive. E esse ano vai surgir bastante coisa. E olha, é isso que eu tinha que falar. Bravo! That's my boy, motherfuckers! Tem as plaquetes, isso daqui é a amostra grátis. Por exemplo, aquele primeiro o Friedrich Heber vai ser o volume de contos que a gente vai lançar esse ano ainda. Já está pronto. Já está pronto o texto, né? Precisa mandar para a gráfica. É um dos 24 contos que estão lá, então fiquem à vontade. O Philip K. Dick vai sair na metade do ano para frente, mas eu acho que interessa bastante. Inclusive não é seu, se tiver com ilustrações assim. Obrigado, gente, a todo mundo que veio. Valeu.